Santo e enaltecido é o nome do Senhor. Vamos continuar no propósito, vamos continuar falando. Hoje eu quero compartilhar com você essa mensagem, que essa mensagem é uma bênção, tem sido uma bênção para a gente entender do que o Senhor está falando e Ele vai falar no nosso coração, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis, capítulo 18, onde o Senhor disse para Abraão, olha, o Senhor apareceu a Abraão e ali o Senhor começou a falar com Abraão. O que o Senhor falou com Abraão? Que por causa do pecado dele e da Eva, o que acontecia? Ia entrar um dano muito grande, que agora eles iriam receber o castigo certo. O Senhor quis castigar. E a palavra de Deus vai dizer que por causa de um homem, o pecado entrou na face da terra, e por causa do pecado, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que eu quero dizer para você nessa hora? Eu quero dizer cuidado com o pecado. Você que acostumou pecar em todo tempo, você que acostumou levar as coisas de qualquer forma, para você não tem sentido se está indo ou se está voltando, e é uma coisa muito perigosa. Você viu, o Adão, a Eva vai, come do fruto, mas o Senhor tinha dado a ordem, era para Adão não comer, e não a mulher. Mas a mulher que estava com Adão come, e os dois recebem o mesmo castigo. E por causa dos dois terem pecado lá, eu e você pagamos até hoje por um pecado de um homem. Então, abre os teus olhos, teus entendimentos, teu conhecimento espiritual para falar das coisas que são santas, das coisas que são puras, das coisas que é do céu. Abre os teus olhos. Ah, não, mas o pecado é do meu filho, o pecado é da minha filha, o pecado é do meu esposo, o pecado é da casa. Porque que quando Davi peca, a espada vai estar na casa dele. Os filhos vão pagar, todos vão pagar, todos vão perecer juntos. Então eu quero dizer para você o cuidado de um pecador, né, de uma pessoa, né, aliciando, né, o pecado, dizendo não tem nada a ver. O pecado é do filho, o pecado é da filha, o pecado é do esposo, e cada um por si, Deus por todos. Quem diria se fosse assim? Desde a antiguidade, você vai ler o livro de Gênesis e coloca na tua mente que Adão pecou com Eva. A Eva sozinha comeu do fruto, mas Adão, por estar com Eva, levou aí, né, o seu aí, ele foi desavaliado por Deus e disse que por causa do pecado deles agora, né, todos pagariam, e nós pagamos, né, até hoje. E vou para você entender, por causa do pecado de alguém, de uma pessoa, pode vir perecer uma cidade inteira, milhares e milhares. E por causa de um acerto, uma multidão, uma nação, uma geração pode ser salva. Você já viu o que o Senhor disse também no livro de Gênesis, capítulo 18? Capítulo 18. Em ti serão benditas todas as famílias da face da terra. Então o Senhor está dizendo que o homem que busca, que se separa, é o mesmo hoje. Porque por um justo, Deus destrói uma cidade, ele destrói tudo por um justo. Ele mata milhares de milhares, até o último, diz a palavra do Senhor. Então, muito cuidado. Talvez você colocou no seu coração, você dizendo o pecado é dele, o pecado é dela. O Senhor está dizendo, não fareis aliança. Quando Davi peca na presença do Senhor com Batseba, o que acontece? É a criança que morre. Deveria ter sido Davi, porque foi ele que pecou. Deveria ter sido Batseba, porque foi ela quem pecou. Foi os dois, mas não, foi o inocente. Então, o nosso Deus não é Deus de brincadeira, para você poder entender o que Deus traz hoje para mim e para você. Fugirmos da ira vindoura de um Deus tão grande e de um Deus tão
poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o Senhor diz que uma luz dentro de uma casa, ela vai trazer ali o reflexo em todos os cômodos da casa. Em todos os cômodos da casa. Uma mulher que ela ora dentro de um lar. O lar vai ser santificado por essa mulher. O lar, os filhos, tudo será santificado pela oração dessa mulher. É por isso que a palavra de Deus diz que a mulher, ela santifica o marido. Né? E por que eu oro, porque eu clamo, porque eu busco, pastora Vanusa, e a minha vida está nessa situação. Meu marido não converteu. Não está falando exatamente de conversão. Não está falando exatamente. Ele pode vir a converter e pode ser que ele despreze a palavra de Deus e por isso não venha a conhecer. Mas o que o Senhor está dizendo, que ele é o Deus de livramento, é o Deus que visita os nossos pecados, as nossas imundícias, as nossas impurezas. E com isso, o que eu quero dizer para você, Davi pecou diante do Senhor e a criança, né, que foi levada a vida dela, foi a criança. Então, quantas pessoas têm fazendo aí alianças erradas, diferenciada, feito coisas que Deus não tá naquilo ali, e com isso, famílias desfeitas, todas as coisas ruins entrando. Então é hora de você começar a orar diferente, é hora de você começar um propósito com o Senhor, para você não fazer como Davi, assim como eu também, para mim não ser como Davi. Quantas das vezes eu já orei pedindo ao Senhor para tirar a espada de dentro da minha casa. Senhor, eis-me aqui, eu tô clamando o Senhor, eu tô buscando o Senhor pelos meus, pela vida dos meus, e vem encantamento daqui, vem obra do inferno dali, outro se levanta de lá. Eu ainda no começo do ano, no nosso projetando, eu disse, oxalá que se eu não tivesse projetado a minha vida diante do Senhor, o que não teria acontecido? Homens se reunindo para derrubar o meu ministério, para derrubar a minha vida com o Senhor, mas eu prevaleci em oração. E quando o Senhor te mostrar que estão levantando contra a tua vida, é para você, se calar e orar. Ore mais, vigie mais. Eu lendo a passagem de Neemias ainda, lendo que quando chega 5 mensageiros para tirar Neemias do foco. E ele disse, não posso descer porque eu estou a fazer uma grande construção. E eu ainda me lembrando, certa feita chegou uma pessoa, chegou a fulana, chegou o ciclano, chegou o beltrano, chegou, na minha vida já chegaram nesse ministério mais de 10 pessoas, cada uma com um propósito diferente, que é para derrubar. Então estejais atentos contra as ciladas, as astutas ciladas do diabo. Sim, já chegou gente dentro da minha casa para destruir minha casa, por isso que você e eu não podemos parar de orar, porque senão vai tudo levado. Davi, ele por 1 minuto, ele esquece de tudo, ele começa a levar as coisas da maneira que quer, e o trem dá errado, o Senhor vai e fala para ele que a espada não mais vai sair da casa dele. E Gênesis vai falar para você, só para você entender, tá? Você que gosta de fazer aliança com o pecado e dizer o pecado do fulano não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Exorta o teu irmão, fale com ele, do mesmo jeito que o Senhor diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se eu crer no Senhor, eu posso clamar e o céu pode tomar a minha família, envolver a minha família. Portanto, não se esqueça de orar. O dever de orar e não desfalecer. Que Deus possa estar te abençoando, Pai. No nome de Jesus, que essa palavra possa, meu Deus, entrar no coração, na mente dessa pessoa agora, que ela faça uma aliança de conserto com o Senhor, para que o pecado não venha entrar na casa dela, matando, destruindo, adoecendo. Repreenda todo o mal na vida dela, na família dela, em nome de Jesus. Amém?